Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor no Bacharelado em Produção Cultural e coordenador do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis e convido vocês para mais um bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, vamos fazer uma conversa sobre marketing digital e suas potencialidades nos dias atuais. Vamos falar um pouco sobre a importância do conhecimento desse campo por parte de produtores e gestores culturais e como eles podem aplicá-los para engajar suas produções. Oi, eu sou Camila, eu tenho 25 anos, sou aluna do curso de Produção Cultural e estou aqui para participar e tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre o assunto que é tão importante para a nossa profissão, com a nossa convidada super especial, Paula Martini. A Paula é MBA em Gestão Cultural, pós-graduada em Gestão Estratégica de Marketing Digital, graduada em Comunicação Social e especializada em Futurismo e Novas Economias e Design para Sustentabilidade. Estrategista de Comunicação e Negócios com 20 anos de mercado. É sócia fundadora da Martinica Digital, agência pioneira de marketing digital e inbound marketing voltada para a estratégia e engajamento entre marcas, pessoas e propósitos. Martini também estruturou e dirigiu o digital do Rock in Rio entre 2016 e 2018, onde implantou o projeto de brand publishing da marca. Paula, seja bem-vinda. Eu agradeço esse convite, estou bem feliz de estar aqui, falando com gente da minha formação original, dos meus primeiros trabalhos na vida, sempre com cultura, com produção cultural, e poder principalmente oferecer esse olhar de quem teve por muitos lados do balcão, né? Poder trocar sobre formas mais vivas, mais criativas, mais humanas de atuar nessas plataformas que às vezes são tão duras e são tão extrativistas, como são as plataformas de rede social que a gente precisa utilizar para as nossas comunicações no marketing digital. Então, estou aqui para a gente trocar ideia, feliz de fazer parte desse projeto de vocês. Paula, como pioneira na área de marketing digital, conta pra gente, o que você julga mais importante no trabalho de gestão estratégica que você desenvolve? Olha, eu acho que o primeiro ponto para a gente não se imobilizar numa hora de cuidar de uma estratégia digital, é ter muita clareza de que do outro lado são pessoas como nós, pessoas que têm as mesmas demandas, as mesmas necessidades de pertencimento, têm necessidade de conexão, e que tudo que a gente faz no digital como público é o que o sujeito do outro lado também está passando. E tanto que a própria arquitetura das redes, ela privilegia isso, né? Eu vou falar redes, vou falar plataformas, porque na verdade elas são plataformas de redes sociais. Rede social mesmo é a praça, é a padaria, é o bar, fora da pandemia. Então, a gente poder entender que a gente está falando de plataformas que são guiadas por dados, e aí a gente vai falar bastante sobre isso hoje ao longo da nossa conversa, e que, acima de tudo, olhando com essa crueza, a gente precisa também ter um olhar que passa por cima disso tudo e pensa, o que eu estou trazendo para o público nessa plataforma, que problema dessa pessoa eu soluciono? Qual é a minha promessa? O que eu estou entregando? E a partir daí, a gente fazer esse exercício de humanidade, de se colocar lá nos anseios da pessoa, de tentar entender como que a gente humaniza esse processo mesmo, porque, no fim das contas, toda comunicação, né, seja de um projeto, de um produto, de uma marca, essa comunicação está tomando o mesmo espaço que as atualizações da prima dela, está tomando o mesmo espaço das atualizações do amigo dela. Então, essa percepção de que as marcas são pessoas, elas precisam estar bem dentro da nossa carne mesmo, como profissionais que estão tendo que usar o marketing digital para poder se fazer presente, estabelecer uma reputação. Reputação é algo importantíssimo e que não é novo, não tem nada de novo em reputação, né? A gente tem muito mais propensão a tomar uma decisão com base em alguma coisa que alguém recomenda a gente, por exemplo, né? Tem um número de que 61% dos usuários das redes sociais baseiam as escolhas em opiniões de parentes, de conhecidos.
Então, a gente poder pessoalizar isso tudo, eu acho que tira um pouco o peso de quem pode ter um medo, um travo para dar esses primeiros passos, porque é muita ferramenta, é muito termo, é muito nome em inglês, e isso dá realmente uma irca, mas se a gente consegue sublimar isso tudo e chegar no que realmente importa, que é a humanidade, já é um primeiro passo muito importante. O resto tem tutorial no YouTube. Atualmente, a gente vive numa realidade onde a publicidade ela exerce uma importância muito grande nas redes sociais, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre esses impactos do marketing digital nesse contexto e também as responsabilidades que isso envolve? Maravilha, esse assunto super me interessa, porque a gente está falando, no fim das contas, de lidar com informações das pessoas, com impulsos de pessoas. Eu acho que é tão importante a gente manter isso em vista, né? E o marketing digital de plataforma, né, o capitalismo de plataforma, que é como foi se instaurando ao longo dos anos, tem como base essa extração de todo e qualquer ato que a gente como usuário faz. Então, até a mensagem que a gente digitou e não mandou, está lá. Ela é recurso para ser usado para nos oferecer uma publicidade, para nos oferecer determinados conteúdos. Então, o que eu acho importante da gente visualizar é que nada que acontece no digital acontece por acaso. Absolutamente nada. É tudo 0 e 1. Não existe acaso. Então, existem direcionamentos que são feitos pelos algoritmos. Às vezes a gente olha a palavra algoritmo, parece que é um ente mágico. Não, não é. São zeros e uns. É programação, é código. E um código só faz o que ele foi programado para fazer. Então, a pessoa que a gente conversa mais no inbox vai aparecer mais para a gente. É esse tipo de ação e reação do que acontece. Eu convoco, assim, eu convido todo mundo a tentar olhar com esse olho mais maldoso, no nosso dia a dia mesmo, né? Como usuários que somos, poder perceber os anúncios que aparecem para a gente, tem a ver com alguma coisa que a gente clicou? Tem a ver com alguma coisa que a gente falou? Então, entender essa lógica desse novo capitalismo, que não é de um para muitos, como era tradicionalmente, né? A televisão, o que é a televisão? É eu aqui, eu sou o anunciante, estou falando para um monte de gente, não sei se a pessoa quer me ver, não sei quem é ela. E toda a publicidade, né, que é do formato tradicional. No máximo, se eu boto uma publicidade num ônibus, eu sei qual é a rota que ele vai passar, quais são os bairros. No digital, não. O digital é o único lugar em que eu consigo ter informação plena sobre todos os hábitos daquela pessoa, sobre tudo que ela faz, deixa de fazer, sobre o que ela pensa. Então, essa preditividade, ela é fundamental que a gente possa entender e saber, principalmente, usar isso tudo a nosso favor e não somente ser usado pelas tecnologias, porque é onde a gente se encontra, é num estágio de ignorância que é conveniente e a gente pode sim tentar dar uma desviada disso para atuar de uma forma mais consciente, de ambos os lados do balcão, sendo usuário e sendo também anunciante ou, enfim, comunicador de um projeto. É interessante porque isso nos dá a capacidade de estourar essa bolha que a gente vai entrando por conta desses anúncios e de todos esses algoritmos que só vão dando para a gente o que a gente quer ver, ou o que ele acha que a gente quer ver. Estourar a bolha eu acho meio otimista demais. Tem uma Tá, tudo fala bem. do Ariano Suassuna que eu gosto muito, que ele fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que ele gosta mesmo de ser um realista esperançoso. Eu tento ir por esse caminho, porque estourar bolha, gente, é muito difícil. Eu adoraria poder dizer aqui que a gente tem formas. Se a gente quer ter uma experiência de usuário minimamente conveniente, minimamente prazerosa no digital, a gente não quer furar bolha. Porque olha só, olha essa lógica. As ferramentas, né, as plataformas, elas querem que a pessoa fique ali o tempo inteiro, o máximo de tempo, economia da atenção. Quanto mais eu estou dentro de vou falar uma plataforma qualquer, quanto mais no Instagram, eu estou dentro do Instagram, eu estou ali vendo conteúdos que foram feitos para o Instagram, publicidades, principalmente publicidades que foram compradas por marcas para serem colocadas ali
para pessoas já interessadas nesses assuntos. Se eu começo a ver um monte de assunto que, putz, nada a ver comigo, um monte de post que nada a ver comigo, gente, desculpa, eu vou ali fazer outra coisa. As plataformas não querem de jeito nenhum que a gente saia dali. Então, quanto mais consegue-se que a gente se mantenha lá dentro, por conveniência, por pertencimento. Lembra que eu estava falando no início sobre essa necessidade biológica que a gente tem? Vem dopamina, sabe? Vem neurotransmissor no nosso corpo soltando coisas maravilhosas para a gente, e a gente quer ficar ali, a gente quer rolar mais o dedo. Então, tem um livro muito bom sobre isso que você está trazendo, que é o Efeito Bolha. É um filtro chamado A Bolha Invisível, né, do L. Pariser. Super recomendo. E realmente, assim, cara, as coisas não são feitas para a gente hackear, não. É um trabalho bem brabo, se a gente quiser, pelo menos entender. Entender como funciona já é um ótimo ponto. Hackear é um pouco mais difícil, mas sejamos realistas e esperançosos, né? Muito bom. Uma outra pergunta agora. Quando a gente fala de marketing, a gente sempre pensa em vendas, em produtos, mas qual a importância do marketing digital para o campo nosso da produção cultural? Olha, quando a gente está falando de comunicar um bem cultural, a gente mais que nunca está falando de tocar pessoas em suas sensibilidades, né? O direito autoral, por exemplo, quando a gente vai olhar a lei de direito autoral, ele fala, a lei de direito autoral reza que ela defende as obras do espírito. Olha que interessante, não são coisas práticas, não são coisas úteis. Um celular, ele é útil, ele é uma ferramenta, um relógio, ele é feito para ser útil. Então, ele é protegido, por exemplo, pela lei de propriedade industrial. Não, o direito autoral, ele vai cuidar dos chamados bens do espírito. Por que eu estou trazendo essa questão do direito autoral? Para a gente tentar, dentro desse olhar que está sendo proposto aqui desde o início, tentar entender quais são os pontos de contato sensíveis mesmo entre o que está sendo oferecido, o bem cultural que está sendo comunicado, e as pessoas do outro lado. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, entendendo quem são essas pessoas do outro lado. Quem eu quero conversar com, né? Qual é essa chamada persona, né? Se eu consigo visualizar e dar nome, e dar idade, e dizer tem filho ou não tem, gosta de se informar em tal veículo, no outro. Se eu consigo imaginar um ser humano do outro lado da tela, e dar nome é bom para isso, a gente cola na parede até em agência. Eu estou aqui falando com o Antônio, de 32 anos, e aí você consegue ter uma linguagem e ter os pontos de contato ficam mais claros, né? É muito mais fácil quando a gente sabe com quem a gente está falando do outro lado. Então, para a produção cultural, eu acho que a gente já tem uma vantagem de estar, inevitavelmente, partindo de um ponto de contato sensível, né? Eu não estou ali para solucionar um problema que a pessoa precisa ver horas. Não, eu estou ali para cuidar de aspectos mais sublimes, né? Então, poder usar o marketing digital, que é realmente visto de uma forma crua, de uma forma até meio feia, os marqueteiros, eu não gosto muito do termo marketing digital, eu gosto de comunicação digital. Poder se encontrar como comunicação, sabe? Poder sempre visualizar esse outro lado. E, principalmente, isso que eu trouxe, entender quem está do outro lado. Entender muito, assim. E, para isso, a gente tem muitas ferramentas hoje, né? A gente tem Bom, se as plataformas querem que a gente se mantenha dentro delas, é muito interessante para elas que os produtores de conteúdo saibam bem com quem estão falando. Então, nisso a gente se beneficia como produtor de conteúdo, olhando os analytics, se for fazer um tráfego pago, uma mídia, você consegue segmentar de acordo com os interesses, para poder, sim, tentar estar ali com uma comunicação humana, uma comunicação limpa, com ética. Uma coisa que eu acho fundamental a gente olhar é deixar para a pessoa claro como que a gente chegou nela, né? Às vezes a gente recebe um telefonema, tô aqui, queria falar com você, mas pô, de onde veio essa pessoa? E quando o outro se apresenta, eu cheguei, foi o fulano que me deu o seu contato. Tá, aí você
né? Cada um de nós, a gente reage de outro jeito. Então, sim, tentar conversar com aquela pessoa, por que ela é por que é interessante para ela existir essa conexão. E sair de uma fala antiga de eu te ofereço isso, faça aquilo. Não precisa ser, né? Paula, essa expressão que vem sendo utilizada, né, já há algum tempo, o capitalismo de dados, né, ainda é pouco trabalhado no nosso campo da produção cultural. Para quem assistiu, para quem pôde assistir, na verdade, né, os filmes O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada, fica um impacto muito forte, né, com o chamado capitalismo de vigilância. Você pode abordar um pouco dessa temática para a gente, por favor? Sim, acho super importante, recomendo muito esse documentário, esse filme, né? Ele é um docudrama. Foi um primeiro contato para muita gente com o que se passa atrás das plataformas, e é muito importante que a gente traga reflexão para dar conta da complexidade da coisa, né? E o capitalismo de vigilância, que é um termo cunhado por uma pesquisadora chamada Shoshana Zuboff, ela fala que a experiência humana de cada um de nós, ela vira matéria-prima para todos os nossos atos poderem ser antevistos, previstos, né? E influenciar as nossas decisões. Então, é muito mais do que só buscar informação para comunicar, que é o que eu estou trazendo aqui. É pegar a informação sobre a pessoa e mudar as decisões dela. É tipo sequestrar futuro, porque quem disse que a gente faria... Bom, se a gente pegar a nossa rede social aqui, quantas coisas a gente já teve vontade de fazer, de comprar, de ler, de assistir, porque a gente foi impactado por um conteúdo daquela ordem. Será que a gente tomaria essa decisão se não fosse pela plataforma que opera nesse modo do capitalismo, que é o capitalismo de dados e o capitalismo de vigilância? Então, essa reflexão, ela faz com que a gente perceba com muita clareza a importância dessa captura da nossa atenção para que seja vendida, né? No Dilema das Redes, traz-se uma frase que eu gosto muito já há muitos anos, mas que finalmente chegou ao público um pouco maior, que é: quando o serviço é de graça, o produto somos nós. Então, estamos todos ali felizes na rede social, no nosso Gmail de graça, no nosso... Por quê, gente? Não existe almoço grátis, essas ferramentas são muito caras de serem desenvolvidas, tem equipes enormes, tem muita coisa ali para ser de graça. Então, as nossas informações, a nossa atenção é o produto. E quem é o cliente? O cliente são os anunciantes que querem chegar na gente. Então, pensar essa triangulação faz com que a gente possa ter bastante clareza para atuar em todas as pontas, em todos os lados do balcão, como a gente está falando. Porque permite que a gente, por exemplo, possa decodificar essas lógicas, né? Entender quais são as oportunidades, quais são os desafios dessa história, mas de dentro, sem estar vendido, achando que é tudo mágica. Não é magia, é tecnologia. Então, vamos entender isso. E o capitalismo de vigilância, cara, o que tem de mais importante nele é preservar a nossa ignorância. Quanto mais ignorantes nós, usuários, somos, o usuário médio, sobre essa economia dos dados, sobre esse caráter meio laboratorial deles para o funcionamento dos algoritmos, tanto mais fundamental para sustentar a nossa existência dentro da plataforma. Os influenciadores são fundamentais para sustentar isso, porque se o influenciador está ali falando, né, ralando, tantos com problemas de ordem de saúde mental, porque estão produzindo loucamente para alimentar o algoritmo, quanto mais eles estão ali, mais as pessoas que os seguem estão. Então, o próprio influenciador, a marca, enfim, que seja, ela também é muito importante nesse motor do capitalismo de vigilância. Eu acho que é importante a gente poder olhar de fora, tentar abstrair o que a gente está visualizando e se desimplicar e entender as pecinhas em cima do tabuleiro e ver como é que o jogo rola. A gente tem que compreender esse lado, né, que se relaciona um pouco com aquela discussão também da produção de subjetividade, né? A gente é produzido na gente também essa sensação de desejos que são internos, né, que
isso está colocado de alguma maneira com lógicas muito perversas, né, que estão aí colocadas, que eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer dentro do campo da produção é compreender como é que isso funciona e sair um pouco dessa alienação, dessa ignorância e saber lidar com isso, né? Porque estrategicamente, em alguns casos como projetos, a gente vai ter que lidar com certas situações de comunicação, de adesão Sim. de público, de outras coisas, mas não pode fazer isso de forma crítica ou não pode fazer isso de uma forma não consciente, né? Eu acho que isso que você está trazendo é super importante. Bom, a gente está pensando algumas outras questões aqui e tal, mas a gente propõe aqui fazer um jogo bate-volta, de respostas um pouco mais rápidas, mas sabe que isso, dependendo da temática, não é tão possível, né? Porque nem tudo dá para ser respondido de forma tão objetiva e de forma rápida. Mas a gente pode tentar, né? Pode tentar fazer um pouco esse jogo rápido e você administra aí no tempo que você julgar necessário, né? A Camila vai começar um pouco a rodada aqui com a gente. Quais são as ferramentas mais utilizadas atualmente no marketing digital? O Facebook e Instagram, eles botaram para jogo há pouco tempo o estúdio de criação, porque viram que tinha muita terceirização de plataforma para programar post, etc. Então, eles criaram o próprio ambiente, e ali você consegue fazer as postagens, programar postagem, ver os analytics. Eu diria que essa é uma ferramenta muito prática, afinal, é feita pelos próprios donos das plataformas, e é muito útil, é muito importante. Eu diria que essa é uma das principais, até porque você já começa a ver ali mecanismo para tráfego pago, também se precisar fazer mídia. Eu diria que esse é bom. Fala para a gente rapidamente essa diferença de concepção que você apontou de comunicação digital para marketing digital. Alexandre, essa não sei, é uma diferenciação que eu faço na minha cabeça para sobreviver há 20 anos nesse mercado. Eu sempre gostei de dizer que a Martinique era uma empresa de comunicação digital, mas eu sabia que às vezes as pessoas só entendiam quando eu dizia que era de marketing digital. Porque por esse desgaste mesmo, né? O marketing, ele tem muito essa visão, como que eu vou dizer assim, extrativista quase, né? Que é onde a gente está. A gente está falando aqui o tempo inteiro de extração de dados, por exemplo. E eu prefiro que a gente esteja consciente sobre a extração de dados e faça comunicação do que a gente monte nessa extração de dados e não haja com ética. Porque é muito fácil agir sem ética no digital. É muito fácil. Mais difícil é você fazer uma comunicação transparente com o teu público. Eu diria que essa é a diferenciação dentro da minha cabeça. Muito interessante. Só um comentário. Isso para mim é muito o que eu enxerguei quando eu comecei a trabalhar com marketing digital ano passado, até por conta da pandemia, estava sem emprego, e eu fiz uma coisa artesanal de venda de panetones, e eu fiz todo o marketing. E conforme eu fui estudando mesmo para saber como usava as coisas, eu fui vendo exatamente isso. Enquanto algumas pessoas enfatizavam o quanto você tinha que entender que tinha uma outra pessoa do outro lado, tinha outras pessoas falando, entrega de qualquer jeito, as pessoas vão comprar mesmo, e falando de uma forma desumana, enquanto uns tentavam humanizar ao máximo, outros falando de uma forma extremamente desumana. Eu recomendo muito que possa seguir pessoas que atuam com o chamado marketing digital humanizado, porque sim, você pode só jogar a favor do algoritmo, sabe? E fazer dancinha do sei lá o quê e tal. Mas o que isso representa para a pessoa que está do outro lado da tela? Que é realmente com quem você quer conversar. É realmente com quem você tem a oportunidade de fazer a mão dupla. Senão você está reproduzindo num meio que é super rico nesse sentido, de ter mão dupla, você está reproduzindo aquela lógica que a gente estava falando antes, a lógica do um para muitos. Funciona? Funciona, mas e aí? É essa relação que a gente quer ter com quem está do outro lado? Eu não acredito que não. Com o aumento da oferta de produções culturais na internet nos últimos tempos, como fidelizar seu público? Quem está, de fato, se sentindo visto, quer ficar, né? Quer dar atenção, quer trocar, quer comentar, quer ter relação. Eu gosto mais de falar sobre criar relação do que falar sobre fidelizar. Fidelizar, eu acho que a gente está usando um termo antigo, de um marketing outro, para falar sobre relação, né?
Então, como que a gente pode, de fato, instituir uma relação desejosa, saudável, de mão dupla com esse público ao comunicar um bem cultural, ao comunicar uma produção cultural? Como a gente falou mais um pouquinho antes, eu entendo que se a gente consegue estreitar a relação, se a gente consegue fazer com que o outro se sinta contemplado, se sinta visto, se sinta valorizado, a gente tem tantos passos mais à frente para que isso aconteça, né? E se sentir visto significa que respondem o que a pessoa está falando. Se sentir visto significa que estão pedindo minha opinião, eu estou dando e estão ouvindo. Então, vários mecanismos que existem dentro do digital, dentro da vida, né? E também dentro do digital, para que o outro se sinta existente, né? Se sinta humanizado, se sinta importante. E não só um dinheiro que vai sair do bolso e vai pular dentro de um outro bolso. Você podia dar algumas dicas para a gente, por exemplo, a partir da tua trajetória, da tua experiência, dessa comunicação digital mais humanizada num projeto cultural? Teve um projeto que eu gostei muito de fazer. A gente foi chamado para fazer a comunicação de um longa-metragem chamado 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, que foi produzido pelo Cacá Diegues, e a produção dos curtas que faziam parte desse longa-metragem era por parte de pessoas, produtores culturais e cineastas e iluminadores, todo mundo que eram das favelas. Então, a gente foi chamado para fazer isso, acho que era 2011, se eu não me engano, vão-se 10 anos nisso, e era uma época em que a comunicação, e cara, passou 10 anos, mas está tudo tão parecido, a comunicação mantinha o movimento de um para muitos. Numa divulgação de um filme, poxa, uma coisa que é feita para tocar, né? Então a gente olhou para aquele projeto e falou, cara, não faz o menor sentido ser um ghostwriter, ser um social media falando. Não é para ser a Martinica Digital falando, não, quem somos nós, sabe? Então a gente fez toda uma régua de conteúdo, a gente pensou um projeto editorial para essa comunicação e botamos a galera para falar como é que tinha sido a história. Porque eram eles, o filme dizia que era agora por nós mesmos. Por que a gente não iria dar esse passo de entender o que é o produto, o que é a obra, e comunicar ela a partir da essência dela? Ou seja, é por nós mesmos, é por nós mesmos. Você vai sentar aqui, dentro da tua criação, e vai contar para as pessoas o que você fez, viveu. E isso é a comunicação que realmente toca do outro lado, né? Muito interessante. Agora, a nossa próxima pergunta, talvez a última, se o professor não tiver mais uma excelente pergunta para fazer. Qual foi a estratégia mais criativa que você teve que criar? Olha, não sei se criativa, mas foi muito desafiador. Na época do Rock in Rio, é um projeto que, né, é uma marca super amada, uma marca com uma força de comunicação enorme. E a gente tinha, obviamente, a nossa identidade, né? Nossa forma de falar, nossa identidade visual e tal. E para anunciar os artistas, a gente, obviamente, pegava os materiais de divulgação e adaptava, né? Quem é de produção já teve que divulgar alguma coisa, sabe que é assim que a gente faz. Só que a Lady Gaga não permitia, ela só deixava que os materiais de divulgação de qualquer festival, de qualquer coisa que ela fosse na vida, tivesse lá o fundo rosa e amarelo e azul, quando isso não tinha nada a ver com a identidade visual da marca Rock in Rio. Então, foi desafiador, porque como a gente faz isso, embora pareça uma besteira, não, uma unidade visual de uma comunicação é muito importante para quem está do outro lado da tela perceber que tudo isso é coeso, tudo isso faz parte de uma única narrativa. E eu estava ali tendo que estar dentro de uma narrativa colocando uns elementos completamente aleatórios. Então, isso foi bastante desafiador, enfim, porque era um projeto muito grande, né? Não estou aqui falando de nomes enormes, mas era um projeto que tinha umas amarrações, né? Era mais amarrado. Por isso que eu acho que quanto menor, a gente tem muito que aproveitar. Quando a gente é menor, o algoritmo favorece a gente. Quando a gente tem lá menos de 1.000 seguidores,
o algoritmo está doido para a gente crescer, para a gente atrair mais gente. Então, aproveita esse tempo que a gente é pequeno. Enquanto a gente é pequeno, a gente tem possibilidade de errar rápido e fazer outras alternativas. Então, se eu posso deixar aqui uma dica, é aproveitar os tamanhos menores que são privilegiados até mesmo pela plataforma. Bom, queria te agradecer imensamente, é um papo rápido, né? A gente tem esse formato de programa que é uma conversa mais rápida. Te agradecer enormemente pela tua disponibilidade para estar aqui com a gente, para estar compartilhando os teus conhecimentos, debatendo sobre um assunto que é tão importante para o campo de atuação nosso como produtores, e uma conversa, de fato, que vai somar muito na experiência de todo mundo que está nos ouvindo aqui. E eu queria, antes de te passar a palavra para você fazer as suas considerações, seus comentários finais, te perguntar uma coisa também, que a gente está fazendo essa mesma pergunta para todo mundo que está passando, que é: que dica que você daria para um estudante de produção cultural ou para novos produtores e produtoras que estão chegando agora dentro do teu campo de experiência? Qual seria a dica que você daria? A minha dica... Todo mundo tem que saber um pouco de marketing digital hoje em dia, então, para quem é da produção cultural e cai nessa necessidade, eu diria para escolher muito bem em quais especialistas colar, porque a gente sempre vai precisar de especialistas, né? Porque tem várias dicas, várias atuações importantes da gente fazer nas plataformas que quem não é de dentro, quem não é profissional de mídias sociais, desculpa, não tem nada que entender isso, vai buscar informação, usa e segue. Então, eu diria, para buscar esse conhecimento, buscar essa guiança com profissionais que encarem essa comunicação de uma forma humanizada, que encarem essa comunicação enxergando as necessidades e as demandas de quem está do outro lado, e não tratando a outra pessoa simplesmente como uma cifra. Eu acho que esse é um ponto importante para quem vai começar a se aventurar. E tem muita informação, tem muito conhecimento disponível. Isso é muito bom hoje em dia, é só saber procurar. Muito obrigada, Paula, por vocês ter vindo, ter topado essa com a gente. Para mim, como estudante, como aspirante a social media, ou seja, qual foi o nome, foi muito enriquecedor esse momento. Sinceramente, foi muito boa essa conversa. Em nome de todos nós que estamos aqui, o pessoal da produção está falando aqui, dizendo que foi sensacional, e realmente foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada. Camila, fico muito honrada, muito feliz com a sua fala. Espero que tenha sido útil. Estou disponível para que vocês precisarem trocar ideia sobre isso tudo. E para encerrar, eu queria dizer uma coisa que eu acho super importante, né? A gente está numa época de pós-verdade, né? A realidade ela é manipulada, a opinião, a construção tem mais espaço do que o fato, né? Isso é muito perigoso. É onde estamos vivendo hoje, deepfake, fake news e tudo isso. Então, nesse tempo de pós-verdade que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer para comunicar, para falar, para espraiar uma informação com segmentação, com assertividade, mas que seja de forma ética, de forma transparente? Porque aí sim a gente consegue estabelecer uma relação realmente humana, uma comunicação digital, que é como a gente estava trocando essa ideia agora. Muito mais do que algo que não vai ser importante para quem está do outro lado. Paula, mais uma vez, super obrigado. Paula Martini, da Martinica Digital, conversamos aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa, posso falar uma coisa para juntar? Esqueci completamente de falar. Eu criei uma iniciativa de educação digital chamada Internet das Pessoas, que durante um ano atuou para endereçar esses assuntos todos que têm a ver com o lado de trás das tecnologias, né, das nossas tecnologias de estimação. Quem procurar tem no Instagram, que ali a gente tem conversas, a gente tem conteúdos que tentam, de fato, mostrar o que acontece por trás, o que não é para a gente saber do que aparece nas nossas redes e o que esse digital, como ele funciona, né? Então eu convido todo mundo a conhecer e seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Paula. Nós conversamos hoje então com Paula Martini, da Martinica Digital.
E eu convido a todos e todas para ouvirem os nossos outros programas do Café com Produção, que é um programa do Laboratório de Produção e Gestão Cultural, ligado ao curso Bacharelado em Produção Cultural do IFRJ Nilópolis. Então, só agradecer mais uma vez e fiquem com a gente, escutem os próximos programas. Obrigado.